6h11, estamos ao vivo com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica, mais uma vez também pela rádio, pela FM O Dia, a 93.1 e também pela internet, viu? Pela internet você acompanha a nossa programação ao vivo pelo nosso aplicativo, a Crítica Play. É muito fácil, é só baixar o aplicativo no seu celular e acompanhar a nossa programação por meio do stream de vídeo. Lembrando que os principais conteúdos produzidos por todos os nossos programas estão disponíveis também no aplicativo, que serve tanto para Android quanto para iOS. No seu iPhone, qualquer outro celular que utilize Android, você acompanha a nossa programação e de forma gratuita, viu? Nós estamos também nas redes sociais, você acompanha a nossa programação por meio da nossa página, da página do Manhã no Ar, no Facebook, por meio dos canais oficiais da TV A Crítica, no Facebook, no Twitter, também no Instagram, TV A Crítica Oficial. E lá você conversa com a nossa equipe de mídia, recebe as principais informações sobre o que está sendo produzido por toda a nossa equipe. E aí a gente está com um reality de culinária no ar, nós estamos com o Peladão, maior campeonato de peladas do mundo, sendo com cobertura ao vivo aqui pela nossa TV. Você tem os outros programas da casa aqui, Manhã no Ar, Alô Amazonas, Alerta Amazonas, a Crítica na TV e as outras programações. Então isso tudo, todos os detalhes sobre isso você acompanha nas nossas redes sociais. Agora, coloca por favor caracteres. Quem está no caracteres? É o Jonathan? Põe aí, 992912167, é o número do nosso WhatsApp, é o número pelo qual você interage com a gente, com a nossa equipe de mídia, e com a gente aqui mesmo, mandando a sua saudação de bom dia, mas sobretudo comentando os assuntos, trazendo aquela informação a mais sobre a sua comunidade, sobre o seu bairro, sobre os casos de polícia, de economia, na área de política, aquilo que interfere, aquilo que mexe com a sua vida enquanto cidadão. Faz um comentário, compartilha com a gente, que a gente divulga aqui sem problema algum. E falando em assuntos que a gente vai trazer, por exemplo, hoje a gente repercute a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que continua sendo um mistério. Ontem o delegado responsável pela investigação disse que não há indícios de que houve invasão no local, como aponta a versão das pessoas que estavam no condomínio numa festa na noite do crime. Tanto as versões da pessoa, das pessoas que estavam lá, da versão que está registrada no boletim de ocorrência, quanto a versão apresentada pelo prefeito. Inclusive, a família da vítima disse que vai processar o prefeito de Manaus, Arthur Neto, pelas declarações feitas em uma rede social, na qual ele afirma, por meio de nota, que o engenheiro era usuário de drogas. A gente traz também as últimas informações sobre este caso. A gente atualiza, na verdade, este caso também ainda no decorrer do programa, viu? Olha só, e aí a gente você está acompanhando aí várias informações sobre isso. O que está na sua tela neste momento, por exemplo, é uma nota de esclarecimento do condomínio, e essa nota diz que de fato não houve, olha, ali embaixo, no canto inferior da tela, por baixo, de fato não houve nem invasão e nem roubo. É o que divulgou a assessoria jurídica do condomínio envolvido nessa situação, onde teria ocorrido essa festa e onde possivelmente esse crime teria ocorrido. A polícia também descarta que tenha ocorrido esta invasão. E você segue acompanhando com a gente essas informações e podendo trazer o seu comentário, enfim. A gente vai já seguir com notícias, mas o nosso drone está voando sobre os céus de Manaus neste momento. Olha aqui a imagem do drone da TV A Crítica já sobre a bola da Samsung, viu? Estamos sobre a zona leste da cidade de Manaus, ali entre o Distrito 2 e o bairro Armando Mendes, na zona leste da cidade. Aqui à esquerda do vídeo, a parte de cima tem o conjunto industriário ali. Essa área eu nunca sei o que é isso aí, viu? Se isso aí é Coroado, se isso aí é Armando Mendes, me parece que é Coroado, não tenho certeza, mas por via das dúvidas é o conjunto. O que a gente vê aqui é o trânsito, a saída da Avenida Grande Circular, muito lenta neste momento, como tem sido nos últimos dias. Quem está vindo da Zona Leste está enfrentando esse congestionamento na saída da rotatória. Isso porque, como a gente consegue acompanhar pelas imagens, está ocorrendo uma obra nessa rotatória. Está ocorrendo um concretamento e um outro asfaltamento. Uma obra que acontece de maneira muito lenta para a importância viária
desta rotatória. O reflexo disso a gente vê no trânsito. O motorista precisa ter paciência. Aqueles que saem da Zona Leste, Zumbi, São José, Tancredo Neves ou de outras áreas da Zona Leste, Grande Vitória, Nova Vitória, e que precisam ir para o Distrito 2, Avenida Buriti, essa área toda do distrito aí, precisa ter paciência, meu amigo. Precisa ter paciência, porque nesta área aí, olha, as 3 faixas da Grande Circular, da Altais Mirim, se tornam em apenas uma lá na rotatória, e isso está provocando gargalo também lá na saída da Avenida Buriti. Na Avenida Buriti também, para quem vem para a rotatória, é contrafluxo na Buriti, mesmo assim os motoristas enfrentam retenção por conta desta obra que acontece na rotatória da Samsung. Portanto, informação logo cedo, às 6h16 da manhã, para o motorista da Zona Leste da cidade, que pretende continuar na Avenida Grande Circular, na direção da bola da Samsung, vai enfrentar essa retenção na rotatória da Samsung por conta da interdição parcial que ocorre para uma obra de reforma da malha viária, do asfaltamento, da concretagem que está sendo feito por conta dos veículos pesados. É uma obra, a gente precisa dizer isso aqui, é uma obra que precisa ser feita. Tanto lá na bola da Samsung, quanto também na bola da Suframa, um fluxo de veículos pesados muito grande nesta área, então o asfaltamento sempre está com problema, é necessário que seja feita a obra, mas por que não estão trabalhando em 3 ou 4 turnos? Por que não estão fazendo um trabalho de uma forma mais concentrada para liberar logo esse trânsito? Nós mostramos aqui o início dessa interdição exatamente no dia que ela começou e desde os primeiros dias esta obra provoca transtornos no trânsito e esta preocupação com o fluxo na capital do nosso estado, a gente não vê por parte das autoridades e os motoristas enfrentam esses transtornos. A gente tem a previsão do tempo neste momento para a cidade de Manaus, a mínima é de 23 graus, viu? A previsão do tempo para esta quarta-feira, a máxima de 34 graus, e o Alex mostra o horizonte da zona leste da cidade, viu? Com sol e aumento de nuvens agora pela manhã e à tarde, pancadas de chuva à tarde e à noite. E como esse setembro está estranho, né? A gente esperava muita fumaça nos céus e um pouco de calor, agora a gente tem sofrendo com chuvas, viu? Na sexta-feira passada teve aquela chuva imensa que caiu sobre a cidade com muitos transtornos, e aí toda vez que vem uma previsão de chuva nesse período aqui fora de época, a gente já fica preocupado, mas torce que caia aquela chuva só para dar aquela esfriadinha mesmo, né? Alex, muito obrigado pelas informações do céu de Manaus, as imagens do drone na operação do Alex Gomes. Daqui a pouco ele volta para mostrar outra área de trânsito da cidade. A gente traz essa informação aqui ao vivo para você. Neste momento, 6h18. A gente segue com informações aqui e desta vez sobre um assalto. Um assalto a ônibus que aconteceu ontem à noite. O motorista do coletivo disse que essa já é a 100ª vez que é vítima dos criminosos. Você já imaginou uma situação dessa? Deve ser alguém com um psicológico muito forte, né? Deve ser um trabalhador com um psicológico muito forte. Alguém ter sido vítima pela 100ª vez de um crime assim? Traz a May Chapiama aqui pra gente, por favor. Olá, May, muito bom dia para você. May, que linha de ônibus é esta? Eu estou comentando aqui, eu penso que você está me ouvindo, comentando aqui com as pessoas. 100 vezes, ser assaltado 100 vezes, deve ser uma situação horrorosa. Que informações você tem sobre esse caso pra gente, por favor? Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando nesse momento o Manhã no Ar. É isso mesmo. Olha, esse motorista, Emanuel, como você bem disse, em 8 anos de profissão, acabou sendo assaltado mais de 100 vezes. É isso mesmo, acredite se quiser, mas na noite de ontem, mais um assalto a coletivo aqui na nossa cidade, no momento em que a linha de número 560 retornava do centro da cidade ao bairro, ali na Avenida Torquato Tapajós. 6 homens entraram dentro desse coletivo e aí já foram rendendo todos os passageiros e também o motorista e o cobrador. Só que durante essa ação em que esses homens estavam armados de 2 facas e também revólveres, eles ainda chegaram a agredir não só o passageiro, o cobrador, o motorista e o cobrador, mas também os passageiros, viu, Emanuel? Não bastasse roubar aí todos os passageiros, o cobrador e também o motorista, eles ainda agrediram
todas as pessoas que estavam ali no coletivo, incluindo o motorista e também o cobrador. Os passageiros tiveram todos os seus pertences levados, como celulares, bolsas, relógios e também carteiras. Depois disso, esses 6 homens acabaram fugindo ali em uma área de mata. Mais um assalto aí a coletivo que vai para a nossa estatística aí. E não foi só o único caso de polícia que aconteceu, também porque ainda na noite de ontem, por volta de 10 horas da noite desta terça-feira, 2 homens ainda não identificados foram presos ali na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da capital. Essa dupla estava realizando vários arrastões ali naquela área quando os policiais da 14ª SICOM receberam a denúncia de algumas pessoas que haviam sido vítimas dessa dupla. Elas disseram à polícia que esses 2 homens estavam em um carro de modelo Honda de cor prata. Foi quando os policiais da 14ª SICOM pediram o apoio dos policiais da 6ª SICOM. Ao todo, 6 viaturas começaram a fazer rondas ali na Altaz Mirim até identificarem esse veículo. No momento em que eles estavam nessa perseguição com esses 2 criminosos, eles ainda chegaram a colidir com o veículo dessa dupla. O para-choque acabou sendo totalmente destruído desse Honda que estava, mas depois essa dupla acabou se entregando quando viu que não tinha mais saída ali para eles. Eles acabaram se entregando ali para a polícia. Eles foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia, também ali na zona leste da capital, para todos os procedimentos legais. E lá na delegacia, algumas vítimas reconheceram essa dupla que estava cometendo assaltos ali em toda a área da zona leste da capital. Esses 2 ficaram presos e agora eles estão à disposição da justiça. A gente espera que as vítimas que tiveram os seus pertences levados por esses 2 criminosos tenham recuperado os seus pertences. Emanuel, eu volto com você. É o mínimo, né, May, que as pessoas recuperem os pertences, porque o prejuízo, por exemplo, do veículo danificado na batida aí, na imperícia, criminoso que não sabe nem dirigir, o que a gente podia esperar de quem vai para essa vida, né? Mas, enfim, o prejuízo aí, as vítimas não vão reaver, ninguém vai pagar, o Estado não vai pagar. Apesar do Estado, das autoridades serem responsáveis pela segurança da população, numa hora dessa, ninguém ressarce o prejuízo das pessoas. E tem outra, na informação anterior, eu estava pensando aqui, inclusive a diretora até fez esse comentário aqui comigo. Eu falei aqui, deve ser uma pessoa com o psicológico muito forte por passar por tantos assaltos e ainda assim continuar trabalhando. Mas que alternativa a pessoa tem? Tem que sustentar a família, tem que botar o pão na mesa, enfim, a gente tem que trabalhar. É o que acontece com a gente também. A May Chapiama está falando com a gente aqui, daqui a pouco está numa delegacia, daqui a pouco está num cenário de crime, daqui a pouco está na frente de criminosos, gente perigosa mesmo. Tem que fazer o trabalho, tem que fazer, não? A gente tem que pagar a hipoteca. May, muito obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? Olha, eu continuo falando sobre casos de polícia. Desta vez, vamos lá para a Zona Norte, bairro Alfredo Nascimento, comunidade Alfredo Nascimento. Uma família passou por momentos de terror após ser mantida refém durante um assalto. Vejam só, os criminosos aproveitaram o momento em que o dono da casa tirava o carro da garagem para render os moradores. Segundo a família vítima da ação criminosa, foram 40 minutos de pânico e desespero. Esse foi o tempo que os criminosos passaram dentro da casa, fazendo o casal e os filhos refém, enquanto faziam a limpa no local. Durante o crime, esses bandidos, que até o momento não foram identificados, conseguiram levar 2 televisões, a quantia de cerca de R$ 1.500, joias, roupas, celulares e até o carro da família. O caso aconteceu por volta das 5 horas da manhã, quando o proprietário da residência estava saindo para ir trabalhar. Ele entrou, se deparou com a esposa aqui, exatamente neste quarto onde o casal dorme, e falou a quantia que ele precisava no momento. Ele entrou e veio até o bebedouro, serviu um copo com água para tomar o remédio para pressão, devido a problemas com pressão alta, e a esposa ficou aqui no quarto. Ela pegou a quantia exigida aqui neste cofre, onde guardavam o dinheiro do lanche, e já estava com o dinheiro na mão, pronta para entregar para o esposo. Acontece que assim que ela veio até aqui,
já se deparou com um dos bandidos armados, exigindo que ela entregasse o dinheiro. Aí o cara já veio em cima de mim, aí eu quero na porta do quarto. Aí tia, calha a boca, é um assalto. O outro já passou pra cozinha pra render meu marido. Aí me levou pra cozinha também, aí botou meu marido no chão, aí começou a tortura. Foi 40 minutos de tortura. Aí foi no quarto dos meus filhos, que estavam dormindo junto, que o problema do lado tá com defeito, o lado do outro. Aí tiraram meu filho do quarto. Aí começou a tortura. Queria dinheiro, isso que não tinha dinheiro, porque queria dinheiro. Aí me levantei, peguei o dinheiro, o cofre tava com dinheiro. Aí queria mais, eu que não tinha dinheiro. Aí eu voltei de novo, peguei mais R$300 que tinha e dei pra eles. Falou, passa o dinheiro do lanche. Aí foi dar toda a renda, todo o dinheiro. Eu fui um dos primeiros a ser rendido, porque eu trabalho de madrugada, todo dia eu saio às 5 horas da manhã. E subi, tirei o carro da garagem, estacionei na frente da minha casa, tranquei e desci. Foi quando eu passei para a cozinha, aí a minha esposa já foi surpreendida pelo homem que já entrou quase na mesma hora que eu entrei dentro de casa, né? Aqui ficava outra televisão que os criminosos levaram. E levaram também alguns pertences pessoais, como documentos e cartões de crédito. Terrível. A gente imagina que é um sonho, na verdade. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, essa situação. Você acordar, o bandido tá na porta do seu quarto com uma pistola, né? E você ouviu o choro da sua mãe na cozinha, já amarrado, né, com seu padrasto, com meu padrasto. Então, foi muito difícil pra gente. Agora as vítimas querem justiça. Pedem às autoridades que esses bandidos, que já monitoravam a vida da família, sejam pegos e que paguem pelo crime que cometeram, para tentar identificar esse grupo criminoso. A partir de agora, a Polícia Civil deverá dar sequência às investigações. Se a justiça do nosso país estivesse ao lado do cidadão, essa família entraria na justiça com um processo contra o Estado, contra as autoridades, pelos danos morais, materiais, pelo agravo à cidadania, pela violação do que deveria ser inviolável, de acordo com a Constituição brasileira. O lar de alguém, a casa de alguém é asilo inviolável. É o que está escrito na letra da lei, da nossa lei maior. E essa família teve esse direito rasgado, esse direito não foi respeitado por esta família. Quem é pai de família, você que está em casa nesse momento, fazendo café, reunido à mesa, conversando com seus familiares, né? Você que talvez esteja nos ouvindo pelo rádio, tente se colocar no local dessas pessoas. Você que faz parte, é alguma autoridade pública também, que eventualmente esteja nos assistindo, se coloque na situação. Você acabou de ouvir o depoimento desse rapaz? Acabamos de ouvir o depoimento do rapaz. Imagine você acordar com alguém, com um bandido, em pé na porta, com uma arma na mão, o seu sogro amarrado na cozinha e essa situação de... Você já imaginou o que é uma situação dessa? O que é passar por uma situação dessa? Constrangimento é o mínimo para se dizer. É até complicado a gente tentar descrever o que passa, o sentimento que passa pela cabeça das pessoas numa hora dessa. Então imagine você sentado à mesa com a sua família e de alguém, bandidos entrassem na sua casa agora e fizessem a sua família refém como esta família foi feito. Isso é um absurdo, para se dizer o mínimo. Se nesse país houvesse justiça, o cidadão seria abrigado numa hora dessa. O cidadão seria, no mínimo, indenizado. Mas o que a gente quer mesmo é que a segurança alcance a todas, que você aí na sua casa, eu na minha casa, todos nós na nossa casa com as nossas famílias, que estejamos seguros, ou que tenhamos pelo menos a certeza de que dentro de casa a gente vai estar protegido. E o cidadão está se murando, se gradeando, se protegendo, se trancando e ainda assim continua sendo vítima desses bandidos. É por isso que muitas vezes a violência é respondida com violência. Uma coisa não justifica a outra, é fato, é fato. Um erro não resolve outro, não conserta outro erro. Mas é a realidade que a gente tem. Olha esse caso, um homem preso, suspeito de roubar um carro, lá na zona norte da cidade. Esse homem foi preso, olha, enche a tela, por favor.
Coloca a imagem dele na tela, por favor. Sobe um pouco mais as informações aqui para mim. Isso. O veículo que ele roubou seria utilizado em assaltos na cidade. Mas é mais um que acabou colidindo num poste. Vamos acompanhar a reportagem. Estamos na Rua da Liberdade, assim conhecida, no bairro Colônia Terra Nova. 3 homens armados chegaram em uma residência aqui da rua, renderam um motorista e uma mulher que estava dentro de um carro branco, um Onix. Eles simplesmente renderam esse motorista pedindo que ele dirigisse para esses 3 homens armados, para cometerem atos de criminalidade aqui na cidade. Foi então que o motorista pediu para a mulher sair e ele seguiu. Foi quando imediatamente ele tomou coragem e se jogou do carro. Os 3 bandidos que continuaram dentro do automóvel, um deles dirigiu e colidiu com um poste. Foi aí que, nesse momento em que eles bateram o carro, os 3 saíram. 2 conseguiram correr e fugir. Um foi pego pela população e sofreu aí uma tentativa de linchamento. Foi então que a guarnição da 6ª SICOM, imediatamente que estava em patrulhamento aqui na área, chegou, conteve a população e encaminhou Ian dos Santos Bastos, de 22 anos, para um hospital e em seguida para o 6º DIP. O carro foi recuperado e os outros 2 homens ainda não foram achados. Ele vai passar pelos procedimentos cabíveis. O trauma agora está na cabeça dessas pessoas que foram aí assaltadas e viveram momentos de terror. O trauma fica com as pessoas, mas é o que eu estava dizendo ainda há pouco. A polícia teve que intervir para que um outro crime não fosse cometido, porque a população está revoltada. Está reagindo a essa violência e, infelizmente, reagindo com muita violência. Isso não é só aqui na capital, não. Lá na cidade de Parintins, um homem foi espancado por moradores após bater na própria mulher. Agora, de acordo com a polícia, esse rapaz estava bêbado, estava embriagado e queria mais dinheiro para comprar bebida. Vamos assistir a reportagem. Esse é mais um caso de violência contra a mulher em Parintins e que quase termina em morte. Por volta de 1h da tarde, em uma residência no bairro Nazaré, zona leste da cidade, um homem que estava embriagado agrediu a companheira com socos e chutes. Segundo relatos da vítima, ele queria mais dinheiro para comprar cachaça. Ela disse que já tinha dado R$50 para ele e não daria de novo. Então, ele ficou descontrolado. Vizinhos ouviram gritos da mulher e de crianças e, quando foram ver o que estava acontecendo, a jovem saiu da casa para a rua com o rosto todo ensanguentado. Ela contou ainda que o marido estava com uma faca ameaçando matá-la. No momento que ele saiu da casa para a rua, foi surpreendido por um grupo de moradores que estava revoltado com o ato de covardia dele. Esse grupo começou a espancá-lo. Foram vários chutes e socos. Ele apanhou da mesma forma que agrediu a companheira. Só que a polícia militar foi acionada e evitou que ele fosse linchado. Marido e mulher foram conduzidos para o hospital. O agressor, após receber atendimento médico, foi encaminhado para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos cabíveis, onde deve ficar à disposição da Justiça. Quer beber? O que a mulher dele tem a ver com isso? Que a mulher dele, o cara bebe e acaba o machismo subindo a cabeça, agredindo a mulher. E aí os vizinhos não aceitaram essa situação, né? Os vizinhos não concordaram com essa situação e, mais uma vez, a polícia teve que intervir.
Agora, falando em polícia, as nossas equipes estão nas ruas, estão apurando uma informação aqui de que um oficial da Polícia Militar teria atingido algumas pessoas em um bar no Ileia, no conjunto Ileia. A informação que nós temos é de que isso aconteceu após este oficial estar neste bar com uma outra pessoa. Ele estava bebendo, mas estava armado. Estas ainda são informações preliminares, mas que nossa produção está apurando, nossas equipes estão apurando para trazer a informação precisa, correta, com nomes, com circunstâncias, com as informações precisas, mas a gente já dá aqui, já adianta o fato. A informação que temos então é que um oficial da Polícia Militar teria atingido algumas pessoas em um bar no conjunto Ileia. Logo que essas informações estejam confirmadas e apuradas, a gente traz a informação aqui para você por meio das nossas equipes de reportagem, por meio do trabalho da nossa produção, viu? Um homem de 24 anos foi morto a tiros. Ele foi morto a tiros no bairro Petrópolis. Um comerciante, inclusive, no bairro Aleixo, na verdade, no Novo Aleixo. De acordo com a polícia, homens chegaram no local atirando. E esse traficante, esse homem que morreu seria traficante, foi atraído para uma emboscada por uma mulher, viu, que fugiu em um carro ainda não identificado com os atiradores. Robson, de 24 anos, veio encontrar uma mulher aqui nessa praça. Ao chegar aqui, o destino dele foi outro, de acordo com a polícia. Essa mulher teria armado uma situação conhecida no mundo do crime como casinha. Para os leigos, uma emboscada. Ao chegar aqui, Robson encontrou esta mulher e eles conversaram durante um tempo. Depois, suspeitos em um carro ainda não identificado passaram aqui por essa região e ainda de dentro do veículo atiraram diversas vezes contra o Robson. Essa mulher que estava com ele, ela fugiu dentro desse mesmo veículo, de acordo com a polícia, com os suspeitos. O Robson, que estava aqui nessa praça, ainda tentou fugir. Ele correu da praça, aqui na zona norte de Manaus, na comunidade Águas Claras, e veio, olha, aqui pela rua F5. Fez um longo trajeto, diga-se de passagem, e percorreu um bom caminho. Algumas marcas de sangue ainda continuam aqui pelo local. E aqui, nesta região, foi onde ele caiu e morreu de imediato. Foram diversos tiros realizados contra a vítima, que não teve nem a chance de se defender. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está aqui no local e já dá início aos primeiros passos dessa investigação para levar até a autoria dos possíveis atiradores de Robson. Segundo informações de populares, né, o elemento ele trabalhava com venda de entorpecentes, né, e os populares também informaram que o mesmo estava sentado ali na praça, esperando uma pessoa, quando ele estava aguardando essa pessoa, quando elementos, né, apareceram e surpreenderam mesmo aí, efetuando vários disparos. Tenente, em relação a esse veículo, os populares chegaram a dar alguma característica? Somente que era um veículo prata, né, um sedã prata. Pessoas têm medo de dar essas características ou de passar informações para a polícia diante de tantos crimes. Quem foi lá executar? Quem são esses executores? Quem foi que mandou? Onde moram? Por que estão matando? Por que estão morrendo? As pessoas não têm, os moradores não têm essa informação. Ninguém tem arma também dentro de casa para estar numa guerra, para estar lá numa guerra. Então, o que a gente sabe é o que a gente imagina de forma geral, é que existe uma guerra pelo tráfico, pelo controle das áreas. Mas até isso
Quem é exatamente que está por trás deste exército, ou quem está mandando, quem está colocando? As informações que temos é que gente de dentro dos presídios, os chefões estão presos, identificados, mas mesmo presos eles continuam dando ordens, mesmo presos eles são capazes de influenciar e de estarem à frente de todos esses homicídios. Como o cidadão vai ter coragem de passar qualquer tipo de informação para a polícia ou para as autoridades? Quem vai proteger esse cidadão? Aos canais de denúncia, que a gente sempre, eu mesmo faço questão sempre de incentivar a denúncia, mas ao mesmo tempo a gente diz, não se identifique, não diga quem você é, não precisa dizer quem você é para se proteger, porque é assim que o cidadão está. Nós estamos assim. Esta guerra, essas mortes estão acontecendo nas nossas ruas, nas nossas esquinas, na frente das nossas casas. E nós podemos ser, sim, vítimas, efeitos colaterais de toda esta guerra, viu? E ela continua. Um homem de 58 anos foi morto a tiros no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Os atiradores estavam em um carro vermelho e fugiram do local. Deixa eu conversar com a May Chapiama mais uma vez sobre este caso agora. May, que informações existem sobre a motivação? Já existe algum indício do que estaria por trás desse crime? Você tem alguma coisa aí pra gente? Pois é, Manuel, esse homem de 58 anos foi identificado como Luiz Mário da Silva Ferreira. Ele morava ali no bairro Petrópolis e foi assassinado na rua Paulo VI, ali na zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, 4 homens chegaram em um veículo de modelo Palio vermelho e chamaram a vítima até a janela do veículo. No momento em que a vítima se aproximou, esses homens já foram disparando vários tiros de arma de fogo. Essa vítima ainda tentou correr, mas caiu na porta da residência. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ainda foi acionado, mas chegando no local eles constataram que esse homem já estava morto. O Luiz Mário era conhecido ali na área por vender DVDs e, de acordo com algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista, eles informaram que o Luiz Mário estava sendo cobrado há alguns dias por uma dívida, mas ainda eles não souberam informar que tipo de dívida seria essa. Mas ele não teria pago essa dívida e eles acreditam que por conta disso ele tenha sido morto. Os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária foram até o local para realizar todos os procedimentos cabíveis. Nós conversamos com o enteado da vítima, o Valdomiro Corrêa, que conversou com a equipe de reportagem e vai trazer mais detalhes sobre essa morte. Vamos ouvir a entrevista do enteado da vítima? Quando acontece na porta da casa de alguém, você se espanta. Mas quando acontece na porta da sua casa, você fica mais espantado ainda, porque hoje em dia você vê que as pessoas não têm mais amor por ninguém. Pois é, Manuel, como você viu, mais um crime aconteceu na nossa cidade, mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. Precisa investigar mesmo. May, obrigado pelas informações, May. Daqui a pouco a gente conversa novamente. E olha só, essa situação que a May traz aqui, que faz parte desta guerra que nós temos falado, ainda há pouco eu dizia isso, que ocorre na nossa rua, na frente da nossa casa. Você viu a declaração do homem? Quando ocorre na casa do vizinho, a gente se espanta, mas quando é na frente da nossa casa, pois é, meus amigos, essa guerra está chegando na frente da nossa casa, viu? E olha esse outro caso. Um homicídio bárbaro, inclusive, que levou um jovem... Aliás, deixa eu trazer o drone está voando aqui, daqui a pouco eu trago essa reportagem. Nós temos imagens da Rodrigo Otávio, da Avenida General Rodrigo Otávio. Nós estamos aqui na direção da Bola da Suframa, um pouco ali à frente, talvez menos de 1 quilômetro à frente, é a rotatória da Suframa. Paralela a Rodrigo Otávio, a gente tem a Buriti aqui em cima, né, minha diretora? Aqui em cima é a Buriti, à esquerda aqui. A Buriti, o trânsito está tranquilo, mas aqui na Rodrigo Otávio, olha a retenção pela qual os motoristas estão enfrentando neste momento. O trânsito está parado aqui na Rodrigo Otávio. Totalmente parado. O motorista precisa ter muita paciência. E o Alex está fazendo este voo para a gente, acompanhando o trânsito e operando o drone, e a gente percebe a dimensão deste engarrafamento. E mais uma vez, qual é o problema aqui?
Qual é o problema aqui na Rodrigo Otávio, aqui para chegar na rotatória da Suframa? É justamente a interdição na obra que ocorre aí na Suframa, uma obra necessária, é preciso ser feito por conta do tráfego de veículos pesados, mas uma obra que ocorre de maneira muito lenta, e aí o transtorno fica para o motorista que enfrenta transtorno. Na rotatória da Samsung, na rotatória da Suframa, lá no Conjunto Manoa, numa outro complexo viário que vai ser construído, ali na Constantino Neri com a João Valério. Então o motorista está enfrentando, são todas obras necessárias para que haja fluidez na malha viária da cidade de Manaus, mas o transtorno fica para o trânsito. Portanto, o motorista que está indo em direção à Zona Sul, ou ao Distrito, ou à Bola da Suframa, a esses bairros da Zona Sul aí, São Lázaro, o Crespo, enfim, e que utiliza a General Rodrigo Otávio, tenha paciência, meu amigo, tenha paciência, porque antes de chegar na Suframa você vai encarar o trânsito lento, uma lentidão muito grande no trânsito. Então, se houver alguma rota alternativa que você possa utilizar neste momento, utilize, porque aí você vai precisar de muita paciência. Aí quando afunila, né? 4 faixas ali, afunilam para 2, quando chega na rotatória é apenas um carro por vez. E aí, olha só, pouco depois daquele viaduto que tem ali no Quarentão, né? Pouco depois do viaduto, os carros começam a se amontoar. Mais uma vez, Alex, obrigado. Daqui a pouco o Alex vai estar em outro ponto da cidade. A gente traz a informação do trânsito para você aqui ao vivo. Desculpa, minha diretora, eu tinha esquecido do drone, a senhora me alertou ainda há pouco aqui. Olha, daqui a pouco a gente traz também o caso do envolvimento de um oficial da Polícia Militar, da corporação, em um tiroteio. Ele teria atirado em algumas pessoas em um bar no Conjunto Ileia. Essas informações estão sendo apuradas pela nossa equipe de produção e daqui a pouco uma de nossas equipes vai trazer essa informação ainda na edição de hoje e, obviamente, todas as informações ao longo da nossa programação, inclusive com o posicionamento das autoridades. Um homicídio bárbaro levou um jovem de 21 anos para a cadeia após o cumprimento de um mandado de prisão. O crime aconteceu no mês passado, no loteamento Parque dos Estados. Isso fica lá no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. A vítima foi um adolescente de 17 anos. Esse adolescente foi assassinado a pauladas após ser confundido com um informante de uma quadrilha. Depois de quase um mês, a polícia conseguiu colocar atrás das grades o autor do crime bárbaro no Cidade de Deus, na zona norte da capital, no último dia 23 de setembro. O autor do crime, segundo a polícia, é Jonatas Souza, de 21 anos. O crime aconteceu no bairro da Cidade de Deus, onde Jonatas matou a pauladas um menor de idade, de 17 anos, identificado como Rômulo Abreu. O que ele alega é que ele atuava no tráfico de drogas ali naquela região, na Cidade de Deus. E cerca de 2 dias antes do crime, o Rômulo apareceu no local, ele não era conhecido de ninguém e passou a frequentar a boca. Segundo ele catava latinhas e comprava entorpecente na boca, mas o Jonatas achou aquilo muito estranho e passou a imaginar o que a vítima faria ali naquele local. E a conclusão que ele chegou é que a vítima estava ali como informante de uma outra facção criminosa e por isso o Jonatas começou a planejar e resolveu executar a vítima. Não, foi um crime intencional que foi progredindo com agressões físicas, inicialmente nas mãos e nos pés da vítima, para que ela confessasse uma eventual participação nessa organização criminosa e depois de muitos golpes e depois de a vítima apanhar muito, segundo o Jonatas, ela acabou confessando, né, entre aspas, pois depois de muita tortura, ela admitiu que faria parte dessa organização criminosa e aí, diante dessa confissão, o Jonatas resolveu matá-la. Então ele pegou um pedaço de pau que já estava em poder dele, que tinha alguns pregos na ponta e desferiu vários golpes contra a vítima, por todo o corpo, mas principalmente na cabeça, deixando o rosto do Rômulo completamente desfigurado. Jonatas agora passa pelos procedimentos cabíveis aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e em seguida vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino, onde vai ficar à disposição da Justiça. Está à disposição da Justiça, tem oportunidade de continuar
respondendo pelo crime, tem a oportunidade de continuar vivo, talvez em algum momento da vida possa mudar a própria história, mas o adolescente lá de 17 anos, esse não tem mais oportunidade para nada. Foi confundido, como a autoridade policial identificou depois, foi confundido como informante de um outro grupo, foi morto depois de ter sido torturado e ter assumido sob tortura, faria parte de outro grupo, ter assumido a condição de informante e morreu. Morreu como vítima desta guerra, morreu como espião do grupo rival, né? É exatamente uma guerra, é assim que ocorre em uma guerra. E como guerras que ocorrem entre países, as guerras não são mais travadas no campo de batalha, não são mais como os exércitos no passado se enfileiravam em vales e lá eles se matavam e lá os corpos ficavam, não. Esta guerra ocorre agora nas ruas que elas estão acontecendo. São os nossos filhos e filhas que estão se envolvendo neste meio, nesta guerra, e estão morrendo. Os jovens estão morrendo nesta guerra, viu? Descrito pela família como uma pessoa companheira e querida por todos, o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos foi enterrado ontem sob aplausos em um cemitério privado lá no município de Iranduba. O último adeus rodeado de indignação. Familiares e amigos em busca de um único pedido. Entre abraços, comoção e lágrimas, a irmã de Flávio Rodrigues dos Santos fez um discurso emocionante de despedida minutos antes do sepultamento. Que falaram dele? Mentira, isso não é, isso é mais doído ainda, porque nós sabemos justamente, a gente sabe quanto ele era, o caráter. A vítima era conhecida entre os mais íntimos como Flavinho. Ele gostava de aproveitar a vida de forma saudável, segundo os familiares. Sempre no período das férias, viajava para conhecer o mundo. Já tinha ido a diversos países e a próxima viagem já tinha data marcada. Católico praticante, o irmão mais novo de 5 filhos deixa saudades. O Flávio Rodrigues, meu tio, ele era um filho muito amado. Ele cumpria com as responsabilidades dele, não deixava faltar nada para dentro de casa. Fica a minha dor, fica a minha tristeza. A minha família está muito abalada. O sepultamento não ultrapassou os 5 minutos para não prolongar o sofrimento. Logo após as honras fúnebres, uma oração, seguida de uma salva de palmas para Flávio, que era conhecido por ser amigo e familiar fiel. Eu acompanhei o velório ontem, conversei com vários amigos dele, alguns amigos inclusive em comum, e todos falavam dele como falavam dele, falam dele com muito carinho. Ele era conhecido entre os amigos como Flavinho, inclusive, um momento realmente de muita dor para essa família, viu? E na tarde de ontem, a Polícia Civil realizou uma coletiva para falar sobre o andamento das investigações em torno deste caso. O titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, o delegado Aldenei Góes, afirmou não haver indícios de que o condomínio onde Flávio passou seus últimos momentos tenha sido invadido. Durante a coletiva de imprensa, o titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, Aldenei Góes, comentou sobre o andamento das investigações em torno desse caso. O titular disse que as imagens do circuito interno do condomínio, onde a vítima, o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, foi visto pela última vez, não foram utilizadas até o momento, porque foram prejudicadas devido a uma tempestade que atingiu Manaus durante a madrugada de domingo. Até o momento,
11 testemunhas foram ouvidas e prestaram esclarecimentos sobre o caso aqui na delegacia. Entre elas, os seguranças que trabalham no condomínio, uma vítima que foi lesionada durante essa confusão e o próprio filho da primeira-dama do município. Nós, da polícia, a primeira coisa que temos que fazer é colher as informações e averiguar. As teses colocadas para nós têm que ser averiguadas. Não basta nós apenas receber e descartar. Nós temos que descartar com forma técnica. Então, nós solicitamos perícia para a casa. Se preciso for, faremos novas perícias. Nós ouvimos as pessoas e tudo que é dito é analisado. Então, cada uma das oitivas, cada forma de oitiva é analisada. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, defende o enteado. Em uma publicação nas redes sociais, ele disse que o homicídio foi motivado por causa de uma ação criminosa e que os bandidos entraram no condomínio encapuzados e sequestraram o engenheiro. Uma nota foi emitida através da assessoria jurídica do condomínio, que disse que esse caso foi isolado e aconteceu por volta das 10 horas da noite de domingo e que houve um certo desentendimento entre as pessoas que estavam na casa de Alejandro Valeico. Outra informação que foi repassada é que todos foram autorizados a entrar. Durante as investigações da Polícia Civil, essa informação também foi desmentida. A invasão que foi relatada pelas pessoas, nós fomos ouvir cada um, nós ouvimos até agora 5 seguranças e não encontramos indícios de que possa ter ocorrido uma invasão. Mas não ainda descartamos, pode ter ocorrido também um acesso autorizado. Então nós começamos agora a trabalhar com acesso autorizado. Importante dizer, todas as pessoas presentes ao local do fato serão ouvidas. Todas elas estão sendo ouvidas. O que se demanda tempo, como eu já falei, de ontem para hoje, nós já ouvimos 11 pessoas. 11 pessoas. Há sendo um esforço investigativo enorme. É um caso, tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas neste caso ainda. Muitas mesmo, né? Ao mesmo tempo em que está comprovado pelo que afirma o delegado, pelo que afirma a assessoria jurídica também do condomínio, de que não houve invasão de ninguém estranho lá. Há um áudio, inclusive, divulgado pelo síndico deste condomínio para tranquilizar os demais moradores, porque os moradores ficaram assustados naturalmente. Como assim bandidos invadindo o condomínio, ou alguém encapuzado invadindo, matando e sequestrando pessoas? Então isso teve que ser, essas pessoas tiveram que ser tranquilizadas. Mas onde estão as imagens do circuito de segurança, das câmeras de segurança ou de vigilância deste local? Se o depoimento de testemunhas é importante, isso, sem sombra de dúvida, faz parte do processo, mas o não funcionamento dessas câmeras é muito conveniente, inclusive, a chuva, o vendaval da sexta-feira passada. É muito conveniente que essas câmeras tenham apresentado algum tipo de defeito na chuva da sexta-feira passada, para no domingo, um local com o nível de segurança que tem, 2, 3 dias depois, o equipamento não está funcionando. Então, existem alguns segredos, alguns mistérios envoltos neste caso. E outra, casos de homicídio, nós já trouxemos alguns aqui, vamos trazer outros casos aqui, todos serão investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Este caso ficou no 19º. Porque é uma delegacia que está numa área nobre da cidade, por ali. Eu não estou tecendo aqui nenhuma crítica à competência dos policiais, do doutor Aldenei Góes e da sua equipe, de forma alguma. A gente, inclusive, acompanha o trabalho dessa equipe policial lá do 19º frequentemente, e eu, particularmente, vejo a seriedade e a atenção com que o Aldenei trabalha os processos, os inquéritos ao qual eles estão à frente. Mas não é isso que acontece toda vez. E mais, neste caso, nós temos uma autoridade envolvida pessoalmente, diretamente neste caso. Por isso que é importante a gente estar atento. Porque quando é alguém de uma zona periférica ou uma outra pessoa,
a investigação vai lá e declara, e revela, e mostra tudo. E a gente vem aqui e divulga porque é preciso mostrar realmente, a população precisa entender os fatos, essa dinâmica. A gente não pode se acostumar com isso. E esse é um crime muito sério, que pode ter ocorrido dentro de um condomínio, mas o corpo desta vítima não foi encontrado dentro do condomínio. Não foi encontrado dentro do condomínio. Inclusive, há um vídeo, né, minha diretora? Um vídeo em que é possível ver uma movimentação na fachada deste condomínio em que Flávio estava antes de morrer. Esse vídeo começou a circular ontem nas redes sociais. Nós tivemos acesso a essas imagens, que inclusive estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Estão sendo investigados pela Polícia Civil. Essa é a entrada do condomínio. E olha só, tem uma outra pessoa deitada no chão e essa pessoa está ensanguentada. Como assim ninguém viu nada? Como assim ninguém sabe de nada? Como assim o local foi invadido? Como assim entraram gente encapuzada? Não tem ninguém encapuzado aí nas imagens. Não há ninguém encapuzado na imagem. É por isso que a direção do condomínio, o síndico do condomínio, nesse momento aí é que orientam a não filmar. Orientam a não filmar, alguém chama um palavrão, alguma coisa assim mesmo. Alguma coisa do tipo. É por isso que a direção do condomínio, inclusive, afirmou categoricamente, não houve invasão, porque todo mundo viu o que aconteceu. O carro dessa vítima estava lá na casa. Houve, inclusive, uma perícia, não é, minha diretora? Nós temos uma informação sobre a perícia que aconteceu lá ontem à noite. A Polícia Civil realizou essa perícia, estava aguardando, inclusive, né, o momento oportuno, mas retornou ao condomínio de luxo, em que o engenheiro Flávio Rodrigues passou seus últimos momentos de vida. E durante a diligência, a residência do filho da primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, tudo lá foi verificado pelos policiais. A gente tem uma reportagem sobre isso. Era por volta das 9 da noite e uma movimentação intensa de entrada e saída de veículos era visível no complexo de condomínios de luxo, localizado na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Seria mais uma noite normal, mas o local foi palco da morte de uma engenheira. Quando o ponteiro marcava 9h30, viaturas da perícia e da Polícia Civil chegavam ao local. E após 2 dias de uma festa nesse complexo de condomínios de luxo, que terminou com a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, os policiais do Departamento de Polícia Técnico-Científica e também do 19º Distrito Integrado de Polícia voltam aqui ao local para colher informações que ajudem a elucidar este crime. Um morador do condomínio, que conversou com a nossa equipe por telefone e preferiu não se identificar, relatou que um carro circulou por um longo período de tempo próximo à casa onde o crime aconteceu. Em seguida, revelou que se tratava de um morador do local do crime. Ele está parando, esse daí, ele está parando... Não, peraí. Não sei se é um parecido. Parou bem na frente da casa mesmo, lá de lá. Tá muito desconfiado, não sei, é um carro assim, deve ser mais ou menos assim, eu acho que é ele, tá tentando disfarçar. Coisa acontecendo aqui. Tem um carro suspeito, então? Tem um caso suspeito aqui que eu tô vendo. O morador ainda explicou para a equipe que não houve, no condomínio, nenhuma invasão ou sequestro naquela noite de domingo. Realmente, o grupo não foi invadido, tá entendendo? Aqui... o que está acontecendo mesmo, estão querendo assaltando. Vídeos da noite de domingo ainda foram divulgados na noite da última terça-feira em redes sociais. Neles é possível ver uma pessoa ferida, toda ensanguentada, deitada no que seria uma das portarias do condomínio. As imagens foram entregues à polícia e devem ajudar nas investigações. O engenheiro Flávio estava desaparecido desde o último domingo, após sair com um amigo para uma rave e, em seguida, ir para uma festa na casa do filho da primeira-dama do município. O corpo dele foi encontrado na segunda-feira, em um terreno baldio, no Tarumã, na zona oeste da cidade. Depois disso, houve uma série de acusações por parte da família de Flávio contra Alejandro, o filho
de Elizabeth Valeico. E o caso continua sendo investigado. Entre o que aconteceu de fato na casa, até o local onde Flávio foi encontrado lá no Tarumã e quem o levou até este local, há muito mistério que precisa ser revelado e é aí que a equipe de investigação vai se debruçar. Não apenas para saber o que de fato aconteceu, quem foi o real responsável pela morte de Flávio Rodrigues, mas também quem concorreu, quem ajudou, quem transportou, quem esteve envolvido, quem deu suporte, se as versões foram alteradas ou criaram versões, quem está ajudando, quem está dando suporte, isso também a investigação precisa levantar. Quem foi conivente com um assassinato? Quem foi conivente com um homicídio? Quem foi que deu suporte? Também é objeto dessa investigação, viu? A família de Flávio Rodrigues dos Santos afirmou que vai processar o prefeito Arthur Neto após ele declarar nas redes sociais que o engenheiro foi sequestrado por ter uma dívida com o tráfico de drogas. Foi o que o prefeito falou textualmente na nota que publicou, que publicou à imprensa, que publicou a todo mundo. Deixa eu falar com a Tamires Claire sobre isso. Ela está me ouvindo já? A Tamires já está me ouvindo? Oi, Tamires, muito bom dia para você. Tamires, o prefeito também alega que o caso está sendo usado para atacá-lo politicamente. Ele, na nota, inclusive, ele diz que lamenta o fato de a esposa dele, que vivia a vida dela tranquila, de repente ser atacada pelo fato de ser esposa dele, né? E que a acusação contra o filho seria justamente por isso, seria um gesto maldoso. É isso mesmo, Tamires? Pois é, Manuel, isso é o que diz a nota. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Então, de acordo com a nota do prefeito, como a gente viu, nessas últimas reportagens feitas nesses últimos dias, a versão é que, na verdade, houve um sequestro porque a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e essas pessoas que teriam entrado lá no condomínio, eles estariam ali para cobrar uma dívida. Então, eles estariam atrás apenas da vítima, o Flávio Rodrigues, de 42 anos. E aí, ainda de acordo com a nota, as outras pessoas que estavam ali no local chegaram também a ser agredidas, como é o caso do enteado dele, o Alejandro Valeico, que também teria levado coronhadas, inclusive, por conta dessa invasão. E essas pessoas encapuzadas, elas estariam armadas e teriam levado apenas o Flávio, matado e deixado ele no terreno baldio. E aí o prefeito também fala nessa nota que o enteado dele é, na verdade, uma vítima também, porque também é um usuário de drogas, é alguém que está lutando contra o vício há mais de 10 anos, de acordo com ele. Inclusive, ele disse que o enteado dele teria sido levado para uma clínica. Então, tudo isso que foi colocado na nota, tudo isso que foi colocado nas palavras do prefeito, teria sido revertido, na verdade, para que o enteado dele levasse a culpa por algo que não fez, justamente por conta de ele ser prefeito, justamente por conta de haver essa relação com o prefeito, e o prefeito acha que tudo isso foi por conta de razões políticas. Mas a família da vítima rebate todas essas afirmações e disse, inclusive, que vai processar o prefeito porque acredita que essas afirmações são caluniosas, acredita que nada disso que ele disse é verdade, porque coloca em xeque ali a idoneidade, coloca em xeque ali um pouco da índole, da vítima, que é o Flávio Rodrigues, que, de acordo com a família, não tem nenhum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas, muito menos é usuário, não tinha envolvimento com o crime e não haveria razão para que isso acontecesse. A família também rebate alguns detalhes que foram colocados pelo prefeito, de que as pessoas teriam entrado lá naquele condomínio
armadas, mas na verdade o Flávio ele foi morto a facadas, então não haveria razão. Isso foi o que colocou a família da vítima, que acredita que toda essa história, né, tudo isso que foi colocado pelo prefeito acaba inclusive atrapalhando as investigações e coloca também a família em uma outra posição de aguardar um tempo a mais para a resolução desse caso. Inclusive, a família também cobrou da polícia um posicionamento melhor, porque a família acredita que até agora não houve nenhum tipo de declaração oficial para eles, eles não foram informados realmente do que vem acontecendo na investigação e eles aguardam que isso realmente seja elucidado o mais rápido possível. Eles esperam que a morte do Flávio tenha uma resolução e encontrem realmente quem fez. Então, a família está realmente preocupada. Tudo isso foi colocado. Então, a polícia realmente agora já investiga todas essas possibilidades, Emanuel, porque são muitas possibilidades mesmo. A gente vem acompanhando, né? A gente que vem acompanhando esse caso há mais dias, a gente vê que existem ainda algumas lacunas a serem preenchidas mesmo. A família fala uma coisa, tem ainda a família desse suspeito, do Alejandro Valeico, né, que é o enteado do prefeito. Tem outras versões, 11 pessoas já foram ouvidas. O condomínio nega, né, que houve essa invasão, disse que não houve mesmo, que já emitiu a nota, a gente acompanhou na reportagem da Amanda, que o condomínio já disse realmente que não há essa... Desculpa, então o condomínio já disse realmente que não houve nenhum tipo de invasão, porque não há esse registro, não há possibilidade de entrar alguém sem haver essa autorização por parte dos condôminos, no caso do Alejandro. Então a gente fica aí aguardando realmente para saber o que vai ser feito. É importante também a gente dizer que a polícia ainda não determinou nada em relação ao Alejandro, ele apenas é um dos suspeitos. Há ainda uma grande chance de dar outras possibilidades a serem investigadas, então ele está livre, pode sair do país, não há nenhum tipo de restrição a respeito do Alejandro nesse momento. Emanuel. Tamires, só enfatizando isso que você disse sobre a polícia, no caso o Alejandro é um dos envolvidos, ele ainda não é suspeito, né? Ele, nesse caso, está sendo ouvido, inclusive, como testemunha ainda pelo que a polícia disse. Tamires, obrigado pelas informações, fica por aí que daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu ainda quero ponderar algumas coisas em relação a este caso, porque é um caso não apenas por conta do posicionamento da família. Ontem eu conversei com alguns familiares, inclusive com um advogado amigo da família, mas que já está se posicionando como advogado e acompanhando os fatos, e a família se manifestou em relação às declarações do prefeito. Vejam, nós temos um caso de homicídio. Um homem foi morto, possivelmente na casa de alguém, possivelmente esse crime tenha ocorrido dentro deste condomínio, possivelmente, e o corpo foi encontrado no dia seguinte, numa área do Tarumã, lá na mesma zona da cidade. Uma investigação começou a ser realizada. O dono da casa onde esse crime ocorreu, por acaso, é enteado do prefeito da cidade de Manaus. Mas este não é um caso administrativo, não é um caso relacionado à administração pública. Obviamente que o prefeito, na condição de cidadão, na condição de sujeito, pode se manifestar sobre qualquer coisa, mas causa estranheza que o chefe do executivo municipal se posicione por meio de nota em relação a este caso, tentando tornar político uma situação que é criminal. É natural que a família procure respostas. É natural que a família questione o envolvimento de todos. É natural que a família faça suspeições sobre a participação de Alejandro ou de outras pessoas que estivessem naquela festa, da pessoa que, de acordo com a família, estava com o celular do Flávio, do engenheiro, que depois devolveu este celular para o Flávio, das pessoas que teriam supostamente sido agredidas por este invasor. É natural que a família faça esses questionamentos, porque a família precisa de respostas e o poder e as autoridades e a polícia vai dar essas respostas por meio da investigação do inquérito policial que foi instaurado. Agora, esse posicionamento da família, de amigos e de muitas pessoas, sobretudo nesse tempo em que todos têm acesso a algum tipo de comunicação e podem mediatizar qualquer tipo de conteúdo, utilizar isso de forma política,
para dizer que as acusações são um ataque político, isso acaba atrapalhando as investigações. Isso pode tirar a clareza das investigações. E neste momento a gente precisa sim que as autoridades, que a polícia se posicione de maneira muito clara, para que não fique qualquer dúvida sobre a isenção do processo de investigação, para que não fique qualquer dúvida de que não há qualquer tipo de intervenção no processo de investigação. Porque o prefeito já apresentou uma versão para o crime. Versão que, inclusive, que é um pouco diferente daquilo que foi registrado no boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência registrado por uma dessas pessoas que estava na casa, o próprio Alejandro foi ouvido na delegacia, diz que um homem encapuzado entrou, esfaqueou deu uma coronhada na cabeça de Alejandro e de lá sequestrou Flávio. Na versão apresentada pelo prefeito, na nota do prefeito, foram 2 homens. 2 homens que invadiram e fizeram essas mesmas coisas e invadiram para fazer uma cobrança do Flávio. Segura essa tela, por favor. Olha o que diz o prefeito ali, olha, na 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha. Esses homens cobravam Flávio pelo pagamento, pelo trabalho maldito que leva pessoas à perdição. Palavras da nota do prefeito. E ele continua, principalmente os jovens, muitos deles viciados desde os 10 ou 12 anos de idade. Naturalmente que ele está dizendo que Flávio era usuário de drogas e há muito tempo e que devia por esse trabalho maldito. Ele deixou claro que quem invadiu, na versão dele, foi lá para cobrar Flávio. Como a família iria se manifestar diante de uma situação dessa? Como encarar isso de maneira passiva? Acaba sendo um insulto à memória deste rapaz, que ainda que tivesse envolvimento de alguma forma, qual é a participação, onde está o equilíbrio, a coerência do chefe do Executivo Municipal em se envolver desta forma? Ele precisa defender os seus? Sim, ele tem recurso para fazer isso, a família tem recursos para fazer isso, mas em detrimento da memória, em detrimento do sentimento de toda uma família, de toda uma comunidade de moradores da Zona Sul da cidade, do Morro da Liberdade, que conheciam este rapaz, que conviviam com este rapaz, que cresceram com este rapaz. Então, é complicado. E agora a polícia vem e muda essa versão, e destrói essa versão. A polícia vem e afirma categoricamente, não houve invasão. Ou seja, não teve ninguém encapuzado entrando. Esta versão apresentada, este lado dos fatos aí, de acordo com o que a polícia já apresentou, caiu. Não teve mais isso. Não teve. Se alguém entrou encapuzado no local, era alguém que estava na festa, que botou um capuz e fez o que fez. E que, obviamente, poderia ter sido reconhecido por outros. A gente segue acompanhando este caso para saber como é que vai ser. Em que momento vão, de fato, dizer o que aconteceu? Que confusão foi essa? Porque não foi feito às escuras, os moradores acompanharam. Como é que quem saiu depois desta confusão deste condomínio? Quem foi? Como é que o corpo de Flávio saiu de dentro deste condomínio e foi parar lá no Tarumã? Se ele foi morto dentro deste condomínio, como é que o corpo dele foi parar no Tarumã? Se é que foi morto lá. E se não foi morto lá, como ele saiu? Saiu no carro dele? Não, o carro dele ficou no local. Saiu no carro de quem? Quem foram as pessoas que saíram de lá nesta noite, durante esta noite? São respostas que a investigação deve dar. São respostas que a investigação precisa dar, não apenas para a família, mas para a sociedade. Ontem, conversando com os familiares, inclusive com um advogado, uma coisa me chamou muita atenção. A dona Alice, irmã de Flávio, mesmo no momento de dor, mesmo num momento como este, ela falou de uma maneira, falou ao vivo, inclusive, aqui pela TV A Crítica, no Alô Amazonas, e disse muito claro, de uma forma muito serena, eu sei que não são criminosos, não são bandidos. Pode ter acontecido alguma confusão lá, algum desentendimento. Eu sei que todos precisam ter acesso à defesa, mas nós precisamos entender o que aconteceu e precisamos achar os responsáveis.
mesmo no momento de dor, esta senhora se posicionou de uma maneira absolutamente coerente e equilibrada. Não é a mesma coerência que a gente percebe por parte do chefe do executivo, que se envolve desta forma, com certeza por conta dos vínculos afetivos que tem, e pela afetividade a gente acaba confundindo muita coisa, mas trata-se do chefe do poder municipal, de alguém que pode sim, por meio da sua postura, das suas declarações, interferir em alguma medida no que vai ser dito, em quem vai dizer. Como que alguém se posiciona em relação a um fato, sabendo que o prefeito está por trás daquilo? Como que o segurança de um condomínio, um funcionário assalariado, que depende daquele, se falar qualquer coisa, ele sabe que pode ir para a rua, como vai se posicionar, vai dar uma declaração, sabendo que está mexendo com pessoas poderosas? Vejam a diferença do equilíbrio. O próprio advogado da família, se posicionou da mesma forma. O que pode ter acontecido ali pode ter sido uma confusão entre eles, não são bandidos, mas a gente precisa esclarecer os fatos. E a gente vai seguir acompanhando esse caso. Seguiremos acompanhando este caso, seguiremos acompanhando e trazendo todos os detalhes para vocês aqui na TV A Crítica, com total isenção. Com total isenção. Minha diretora, me dê licença só para eu falar mais alguma coisa. Muita gente, muitos familiares, muitos amigos da família acabam mandando para a gente vídeos, algumas informações e perguntam: por que vocês não estão divulgando? Por que não mostraram isso? Por que não mostraram aquilo? Por que não falaram aquilo? Porque para a gente falar aqui, a gente precisa de comprovação. A gente precisa checar. Não podemos ser irresponsáveis em relação às informações que a gente recebe. Então a gente precisa checar, a gente precisa verificar, não dá para sair divulgando as coisas. Olha a dimensão, olha a importância deste. Nós estamos falando de um caso de homicídio. Nós estamos falando de um caso de homicídio que envolve diretamente a família da vítima, mas também que envolve o nome e a família de outras pessoas que estão envolvidas. Então, é preciso tratar deste caso com muita responsabilidade e eu gostaria de deixar isso muito claro para as pessoas que estão acompanhando este caso. Muita gente recebe informação, não sabe de onde veio, alguém diz: olha, isso aqui aconteceu assim, 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 dessa forma. A gente precisa checar, a gente precisa apurar para poder trazer a informação correta para vocês aqui, viu? A gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, mas antes, eu gostaria de trazer a interação, a participação do nosso telespectador por meio do 99291-2167. Olha, é o Anderson, a Maria Pérola, lá pedindo aqui, dando bom dia e pedindo que Deus abençoe. E olha, mais um caso de assalto no transporte coletivo. Eu estou traumatizada. Ontem à noite, mais uma vez, fomos assaltados no ônibus 356, às 7h30 da noite. Peço que nos ajude. Eles entram no Salmo, lá na Torquato, e quando chega depois do Hospital Delfina, entre o sinal, eles anunciam o assalto até próximo da ponte onde eles descem. Vocês já ouviram isso aqui, viu? A gente já ouviu isso aqui, lá no Santo Delvina, vindo do centro. É sempre assim, naquela área lá da Torquato Tapajós. Não é o primeiro caso que a gente traz de assaltos exatamente naquela área. A polícia sabe onde, a polícia sabe o local, a polícia sabe a maneira que eles agem. É importante atuar de uma forma para tentar prevenir isso aqui. Olha o que a pessoa está dizendo aqui. Enfim, bom dia, eu gostaria de mandar um alô para a mãe em Manaus e a dona Nilce Brito. Alô, dona Nilce Brito, alguém está mandando um alô para a senhora, deve ser seu filho ou filha. Essa pessoa não se identificou e nem disse de onde está mandando o alô, mas a gente aproveita e a gente repercute aqui. Nilce Brito. Como é, minha diretora? Essa aqui de cima do Anderson, a Bud. Já lemos sim. Bom, vamos seguir? Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. Olha, na zona sul de Manaus, é um caso que eu trago aqui depois do intervalo, viu? Uma quadrilha foi presa. Nós temos imagens desse povo aí, né? Desse povo, olha só a quadrilha, viu? Lá na Betânia. Suspeito sabe de quê? De coordenar um esquema de jogo de azar. Já não basta, né, a guerra, o tráfico de drogas por lá. A situação está complicada pela Betânia, viu? Tem também a Câmara Municipal de Coari recebeu um pedido de afastamento e cassação de mandato do prefeito Adail Filho e do primo dele, o Keiton Batista, que por acaso é vereador e presidente da Câmara. Detalhes daqui a pouco. Olha, e a gente vai trazer também informações sobre aquele caso que eu falei ainda há pouco, do oficial da Polícia Militar que teria disparado contra algumas pessoas em um bar lá no Conjunto Ileia. A gente está apurando essas informações, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta.